Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. Hoje, pessoal, nós teremos um combo. Além da aula de conteúdo, né, sobre equações logarítmicas, estou enviando também uma aula de exercícios para vocês. Eu sei que vocês precisam treinar bastante, também que passei algumas atividades para vocês fazerem, né, tanto no cronograma quanto para os alunos que estão acompanhando os vídeos e assistindo às aulas presenciais. Então, acredito que será de grande utilidade essa aulinha extra que faremos agora. Beleza? Nesta aula, pessoal, nós temos exercícios que não são necessariamente do livro de vocês. Porém, peço que acompanhem passo a passo o que eu estou fazendo, né, os métodos que utilizo para resolver os exercícios e tentem aplicar nos seus estudos. Beleza, pessoal? Então, bora começar? Vamos relembrar o que seria um logaritmo. Qual que é a definição de logaritmo? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu fiz um breve resumo para nós não nos perdermos. Então, pessoal, abaixo temos a definição de logaritmo. O logaritmo de um número é o expoente a que outro valor fixo, que nós chamamos de base, deve ser elevado para produzir este número. Ou como podemos expressar, o logaritmo de b na base a é igual a x. Sendo que o quê? Sendo c somente c se esta base elevado ao x é igual a b. Então, pessoal, aqui nós temos elementos que definem o logaritmo. Nós estamos já faz o quê? 3 semanas trabalhando com eles. Aqui está a nossa fórmula, a nossa definição do logaritmo. Por exemplo, o logaritmo de um número na base a, ele vai ser igual a x. É a mesma coisa que eu analisar o seguinte, pessoal, que a elevado a x é igual a b. Aqui temos um c somente c. Essa relação ela vale tanto de um lado como para o outro. Tem como, se eu tiver um expoente, alguma função exponencial igual que nós vimos no bimestre passado, eu posso escrevê-la como um logaritmo a partir dessa expressão, c somente c. E aqui, pessoal, quais são esses elementos, né, esses coeficientes que nós estamos olhando? O a é o que nós chamamos de base. Então, toda vez que eu colocar logaritmo de b na base a é igual a x, quer dizer que a elevado a x é igual a b. Então, o a ele é a nossa base. Nós já vimos esse elemento quando nós estudamos funções exponenciais. Vocês sabem o que é uma base. Então, a base nós chamamos de a. O b é o logaritmando, que é um número, é um valor fixo, né, que nós vamos ter, que ao elevar a ao nosso logaritmo, que é o x, eu vou ter este valor, que é o b. Então, pessoal, nós temos aqui o logaritmando e o logaritmo. E é assim que nós resolvemos problemas com logaritmos. Então, pessoal, é necessário decorar sempre essa relação. Aqui é a definição do logaritmo. Vocês não podem se esquecer. Para resolver todos os exercícios que veremos, nós teremos que utilizar essa definição. E vocês se lembram que quando nós estudamos funções exponenciais, tínhamos que lidar com certas restrições, não é verdade? Então, assim como já aconteceu com a função exponencial, existem restrições na definição de logaritmos. Aqui embaixo nós temos as condições de existência para que a nossa equação exponencial que nós iremos ver admita certas soluções. Então, para resolver qualquer exercício, pessoal, eu devo analisar estas restrições e usar a definição do logaritmo. Por exemplo, aqui, se eu tenho uma equação logarítmica, eu vou ter que analisar o b. Por exemplo, o meu logaritmando. O meu logaritmando, o que eu sei pela definição de logaritmo e pelo que nós vimos das propriedades do logaritmo? O valor de b ele tem que ser maior do que zero. Vocês vão ver por que é interessante você saber essas condições de existência, porque assim nós podemos determinar o valor da nossa solução da equação. Eu tenho que, para a nossa base, nós temos duas restrições. A primeira é que a base ela é sempre positiva, ela tem que ser maior do que zero, e que a base ela não pode ser 1. Lembrando que essas três condições nós vimos na nossa primeira aula sobre logaritmos. Então, pessoal, eu vou deixar até esse papel aqui do lado, porque toda hora nós vamos voltar nele. Beleza? Então vamos começar a fazer os exercícios. Vamos lá. Eu quero que vocês abram o livro na página 15, igual eu disse, lá no livro de atividades. Nós vamos resolver o exercício 34. Vamos começar pela alternativa A, pela letra A. Bora lá.
questão A, pessoal, eu tenho uma equação logarítmica. Por que que é uma equação logarítmica? Porque a nossa incógnita está dentro da nossa função logarítmica, não é verdade? Está dentro do nosso logaritmo. O x, que é o objetivo, eu descobri o valor de x, está dentro do logaritmo. Então, nós podemos falar que é uma equação logarítmica. E agora, como que nós resolvemos esse tipo de equação? Primeiramente, pessoal, nós temos que definir quais são as condições de existência. Vamos lá, vamos relembrar quais são as condições de existência. Por exemplo, pessoal, o que nós sabemos? Onde que está a nossa incógnita? A nossa incógnita está na nossa base. Lembra que a base é o valor que está aqui? Nosso A. O nosso x menos 2, onde que está a nossa incógnita, não está no valor da base? Então, nós temos que ver a condição de existência para a base. A condição de existência para a base é o seguinte, pessoal. Nós temos que a base ela tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos colocar o seguinte, que pela condição de existência, nós temos a primeira condição. A base A tem que ser maior do que 0. Então, eu tenho a seguinte resolução. Eu tenho que x menos 2 tem que ser maior do que 0. E agora, como que nós fazemos isso? X menos 2 maior do que 0, eu passo esse menos 2 para o outro lado da igualdade. Da nossa desigualdade aqui, na verdade. Eu tenho que x ele é maior do que 2. Qual que é a nossa outra condição de existência para a base? Que a base ela tem que ser diferente de 1. Então eu vou pegar a nossa base, que é x menos 2, e vou falar que é diferente de 1. Olha o que acontece, pessoal. Quer dizer que o nosso x ele tem que ser diferente de 3. Então olha como que ficou os nossos resultados, pessoal. Eu vou resolver essa equação logarítmica utilizando a definição de logaritmo. Só que nós temos restrições. Se o meu x ele for menor do que 2, ele não pode ser resultado dessa equação logarítmica. E se o meu x for igual a 3, ele não pode ser resultado dessa equação logarítmica. Por quê? Porque o x ele tem que ser maior do que 2 e ele tem que ser diferente de 3. Então é para isso que nós calculamos as condições de existência. Então vamos lá, vamos aplicar agora a nossa definição de logaritmo. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui o nosso logaritmo. Logaritmo de 4 na base x menos 2 é igual a 2. Vamos olhar a definição do logaritmo aqui. Eu tenho, olha aqui, o logaritmo de b na base a é igual a x. Se somente c, a elevado a x é igual a b. Então, olha o que nós podemos fazer. Eu sei que o a ele é o x menos 2. O x, na nossa definição de logaritmo, é o quê? É o 2. E o b seria o quê? Seria o 4. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu tenho o seguinte, que se o logaritmo de 4 na base x menos 2 é igual a 2, eu tenho que x menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Não é verdade? Porque, olha, qual que é o a? O a é x menos 2. Na nossa relação, o a está aqui, não é verdade? E é o valor da nossa base. E nós vimos que a nossa definição do C somente C, o a ele é a base da nossa função exponencial aqui, não é verdade? Da nossa potência aqui. Então, no lugar do a, aqui eu vou colocar x menos 2. Nosso logaritmo, que é o valor do x, que é igual a toda essa expressão, é o 2. Então, eu não tenho que é a nossa base elevada a x, então eu vou ter x menos 2 elevado a 2. Tudo isso vai ser igual ao logaritmando. O logaritmando é o b. O b aqui é o 4. Então, eu tenho que x menos 2 ao quadrado é igual a 4. E agora, como que resolvemos isso? Se eu tenho que x menos 2 ao quadrado é igual a 4, eu posso fazer o seguinte. Eu posso tirar a raiz dos dois lados da igualdade. O que eu vou ter? X menos 2 igual a raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? A raiz de 4 pode ter dois valores, não é verdade? Pode ser tanto 2 ou menos 2. Por quê?
porque 2 vezes 2 é igual a 4, e menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Então, eu tenho que x menos 2 é igual a mais ou menos 2. Se eu passar esse menos 2 para o outro lado somando, olha o que acontece. Eu tenho que x é igual a 2 mais ou menos 2. Ou seja, eu tenho dois resultados possíveis. O x ele pode ser 2 mais 2, que é igual a 4. E o meu x ele pode ser 2 menos 2, que é igual a 0. E agora eu pergunto para vocês. Qual desses dois resultados é verdadeiro? Satisfaz essa equação logarítmica. O único resultado é este, pessoal. Por quê? Porque x igual a 0, ele não obedece às condições de existência. Porque x igual a 0, ele é menor do que 2. E nós não acabamos de falar que o x ele tem que ser maior do que 2? Então, o único resultado possível é x igual a 4. E é assim que nós vamos resolver os exercícios daqui para frente. Então vamos para o próximo, né, para não perder muito tempo. Vamos lá. O próximo exercício é o seguinte, pessoal. Olha, logaritmo de 2x mais 8 na base 3 é igual a 2. Primeira coisa que nós temos que fazer é o que, pessoal? Fazer as condições de existência. Então, antes de nós fazermos as condições de existência, vamos analisar aonde que está a minha incógnita. A minha incógnita, pessoal, está no logaritmando. Lembra que o logaritmando é o b? Está no nosso valor de b. Eu vou até fazer aqui um adendozinho aqui para vocês relembrarem como que é essa expressão. Por exemplo, olha, é logaritmo de b na base a igual a x. O nosso a seria o 3, o nosso b seria 2x mais 8, que é o nosso logaritmando, e o x da nossa expressão é o 2, não é verdade? A única coisa que nós vamos fazer, pessoal, é que nós iremos substituir eles nas nossas condições. Qual é a primeira condição que nós temos, a única condição que nós temos para o logaritmando, para o b? A condição é que o nosso logaritmando ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior do que 0. Então, a condição que nós temos é a seguinte: b tem que ser maior do que 0. Qual que é o valor do b? O b é 2x mais 8. Então, o que nós temos aqui? Que 2x mais 8 tem que ser maior do que 0. Ou seja, 2x tem que ser maior do que menos 8. Sendo assim, x tem que ser maior do que menos 4. Então, todos os resultados que nós fizermos agora, encontrarmos aqui nesse exercício, eu só vou considerar os resultados que são maiores do que menos 4. Beleza, acabamos de descobrir o que, pessoal? As condições de existência dessa equação. Agora vamos resolvê-la, vamos lá. Podemos utilizar aqui o que, pessoal? A definição do logaritmo. Se eu tenho que o logaritmo de b na base a igual a x, se somente se a elevado a x igual a b, então eu posso fazer o seguinte: o logaritmo de 2x mais 8 na base 3 igual a 2, se somente se, vou até reescrever aqui, logaritmo 3 de 2x mais 8 na base 3 é igual a 2, se somente se 3 elevado a 2 for igual a 2x mais 8. Se 3 ao quadrado for igual a 2x mais 8. Essa é a nossa definição do logaritmo. Nós vamos utilizar ela o tempo inteiro. Então vamos lá. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, não é verdade? Então eu tenho que 9 é igual a 2x mais 8. Eu posso passar esse 8 para o outro lado da igualdade subtraindo, não é verdade? Ou seja, 9 menos 8 é igual a 2x. Isso nos fala que o que, pessoal? Nos fala que 1 é igual a 2x. Ou seja, o nosso resultado é x igual a 1 sobre 2. Será que esse x igual a 1 sobre 2 pode ser resposta dessa equação? Como que eu posso verificar? 1 sobre 2 é maior do que menos 4? É, não é verdade? Então eu posso falar que esse resultado, x igual a 1 sobre 2, é a solução desta equação.
Beleza, pessoal? Agora vamos fazer mais um exercício. Vamos para o exercício C. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho uma outra equação logarítmica. Por que ela é uma equação logarítmica? Porque eu tenho incógnita, tanto na nossa função, onde que está o nosso logaritmo. A incógnita está tanto no logaritmando, quanto está na base. Então, quando formos analisar as condições de existência, temos que analisar as condições de existência tanto para a base, quanto para o logaritmando. Então, vamos lá. A primeira coisa que temos que fazer é analisar as condições de existência. Então vamos lá. Quais são as condições de existência? Temos aqui, ó. Nós temos que o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então eu tenho a primeira condição. B maior do que zero. Vamos lá. Se o B tem que ser maior do que zero, eu tenho que 3x quadrado mais 4 tem que ser maior do que zero. Não é verdade? Então, o que eu posso falar aqui, pessoal? 3x ao quadrado mais 4, eu posso passar esse 4 para o outro lado da igualdade. Então, eu tenho que 3x quadrado tem que ser maior do que menos 4. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso passar o 3 dividindo do outro lado. Eu tenho que x ao quadrado tem que ser maior do que menos 4, não é verdade? Ou seja, x tem que ser dividido por 3, claro, né? X tem que ser maior do que raiz de menos 4 terços. Olha aqui, pessoal, essa condição de existência aqui nós não podemos associar ela. Por quê? Porque ela nós temos que lembrar que o quê? Que o logaritmo é satisfeito para todos os números reais, ou seja, todos os valores de x que são números reais. E esse valor aqui, pessoal, ele não é um número real. Então vamos analisar somente agora as outras condições, que é as condições da base. Então quais são as condições da base, pessoal? Que é o valor de A. Lembrando que o A, a nossa base é x mais 2. Ou seja, as condições para a base são as seguintes, que a base ela tem que ser positiva, maior do que zero, e tem que ser diferente de 1. Então vamos analisar aqui, ó. Primeiro, a condição é que a nossa base tem que ser maior do que zero. Então, como que fica a nossa relação? Vamos lá. No lugar do A, eu vou colocar x mais 2. Nosso x mais 2 tem que ser maior do que zero. Ou seja, nós temos que o x tem que ser maior do que menos 2. Nossa primeira condição. X tem que ser maior do que menos 2. Qual que é agora a nossa outra condição de existência? Nós vimos que a base ela tem que ser diferente de 1. Então vamos lá? Se a base ela tem que ser diferente de 1, a nossa base é o valor de A. Eu tenho que o A tem que ser diferente de 1. Então o que vai acontecer? Eu tenho que x mais 2 tem que ser diferente de 1. Ou seja, o x ele tem que ser diferente de 1 menos 2. Isso nos fala que x tem que ser diferente de menos 1. Aqui está as nossas duas condições. Nós vimos que por B nós temos uma condição que ela não está dentro do conjunto dos números reais. Aqui, quando nós analisamos o A, nós temos duas condições. A primeira é que o nosso valor de x tem que ser maior que menos 2. A segunda é que o nosso valor de x tem que ser diferente de menos 1. Ou seja, se o resultado der menos 1, nós teremos que desconsiderar. Então agora nós podemos começar a nossa equação. Então vamos lá. Nós temos a seguinte equação logarítmica. Logaritmo de 3x² mais 4 na base x mais 2 é igual a 2. O que nós temos que fazer aqui? Aplicar a nossa definição de logaritmo. Como que é a definição de logaritmo? Lembrando que a base é x mais 2 e o nosso logaritmo é 2. Então eu tenho que x mais 2 elevado ao quadrado tem que ser igual ao logaritmando. Qual que é o logaritmando? É tudo que está aqui dentro. 3x² mais 4. Então aqui está a nossa equação. Nós transformamos o nosso logaritmo pela definição de logaritmo em uma equação de segundo grau. Então vamos lá, como que nós resolvemos esse tipo de
equação x mais 2 ao quadrado igual a 3x² mais 4. Aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos, olha aqui, um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Como que nós podemos resolver isso, pessoal? Nós temos... O que são produtos notáveis? São certos produtos, que aqui eu posso fazer a multiplicação de x mais 2 vezes x mais 2, mas que eles são tão conhecidos, notáveis, que nós já sabemos a resposta. A resposta de x mais 2 ao quadrado, nós podemos considerar, por exemplo, que o x é o primeiro termo e o 2 é o segundo termo. Então, a resposta disso daqui, a expansão desse daqui, eu posso simplificar da seguinte forma. Quadrado do primeiro, então, o primeiro termo é o x. Então, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, 2, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 2 ao quadrado. Tudo isso daqui tem que ser igual a 3x² mais 4. Agora eu vou simplificar, olha. Vou colocar aqui x² mais 2 vezes x mais 2. 2 vezes x mais 2 é igual a 4x. Mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Tudo isso daqui é igual a 3x² mais 4. O que eu posso fazer agora? Eu posso passar esse x² para o outro lado da igualdade. Não é verdade? E aqui, ó, se vocês notarem, eu tenho mais 4 dos dois lados. Então eu posso sumir com os dois, porque se eu passar para o outro lado da igualdade, eu vou ter 4 menos 4. Então o que sobrou? x² mais 4x igual a 3x². Eu posso passar esse x² para o outro lado subtraindo. E também eu posso passar esse mais 4x subtraindo. O que vai sobrar? Eu vou ter 3x² menos x² menos 4x igual a 0. 3x² menos x², 2x² menos 4x igual a 0. E agora, como que eu faço esse tipo de equação, pessoal? Eu posso utilizar tudo que nós aprendemos no ano passado, no nono ano, que nós vimos o que, pessoal? Fatoração. Eu posso fatorar, encontrar um termo em comum e fatorar e colocar ele em evidência. O termo em comum aqui seria o 2 vezes x, não é verdade? Eu posso fazer o seguinte, ó. 2x² menos 4x é a mesma coisa que 2x vezes x menos 2 igual a 0. Por quê? Porque se eu multiplicar 2x, fazer uma distributiva aqui, eu volto nessa expressão que está aqui em cima. Então, 2x vezes x menos 2 igual a 0. Aqui, pessoal, eu só posso ter dois resultados. Ou 2x é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0. Então, pessoal, aqui vocês vão ter que utilizar o que vocês já sabem de equação de segundo grau. Nós temos dois resultados possíveis. Olha, o primeiro resultado é quando 2x é igual a 0. Ou seja, quer dizer que o meu x ele é igual a 0 dividido por 2, ou seja, o meu x é igual a 0. O outro resultado que nós podemos ter é que x menos 2 é igual a 0. Neste caso, o x ele é igual a 2. Olha o que aconteceu, pessoal. Nós descobrimos dois resultados. X igual a 2 e x igual a 0. Qual desses dois resultados eu vou considerar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, pessoal, nós temos que olhar as condições de existência. Pelas condições de existência que nós temos aqui, o x ele tem que ser maior do que menos 2 e o x tem que ser diferente de menos 1. Mas se você ver, pessoal, 0, ele é maior do que menos 2? É, não é verdade? E aqui, ó, o 0 é diferente de menos 1? Também é. E agora, o 2? O 2 é maior do que menos 2? 2 é maior do que menos 2. 2 é diferente de menos 1? É. Então, pessoal, aqui eu vou ter dois resultados possíveis. Neste caso aqui, em específico, o conjunto solução da equação, vou até escrever aqui, ó, o conjunto solução é desta
desta equação é, eu vou até colocar aqui S, que é como nós representamos um conjunto de solução, 0 e 2. Então, pessoal, agora vocês devem ter entendido que nem sempre eu vou ter somente um resultado. Se a minha equação, se o meu logaritmo ele vai, após eu aplicar a definição de logaritmo, eu vou ter uma equação de segundo grau, eu posso ter duas soluções também. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só.